Like na live, meus lindos. Isso aqui, cara, é outra coisa também que eu vou te falar, ó. É bem pra gente ver que o Brasil é um país assim que ninguém tá nem aí pra nada. Dá uma olhada nessa notícia. Gilmar diz que STF está próximo de discutir a descriminalização geral das drogas. Tá? O que eu acho, antes de eu ler a matéria, eu não acho que o STF vai legislar a este ponto. Eu não acho que eles vão cruzar essa linha, né? Por que eu digo isso? Eu lembro quando a ex-ministra, qual era o nome? Rosa Weber, né? Ela quis, porque ela quis, né, pautar a decisões sobre aborto no Brasil. E na época, se não me engano, o presidente já era o Dias Toffoli, não, era o Dias Toffoli do STF, se não me engano. Foi lá e contornou para as coisas não andarem dessa forma. E aí a mesma Rosa Weber, quando ela estava no final da sua carreira, ela tinha, sei lá, mais um mês, né, de mandato no STF, ela tentou pautar também a descriminalização da maconha, né? E o STF falou, não, puta, deixa isso aqui quieto. Então o que eu acho? Eu acho que este tipo de coisa é muito mais para chamar a atenção, ainda que negativa, para outro assunto que não o Banco Master, mas que eles não vão levar isso para frente. Agora, independentemente do que você julgue, né, no mérito, se você é a favor ou contra a descriminalização das drogas no Brasil, você tem que saber que é óbvio que é um absurdo o STF decidir isso. Quem tem que decidir isso é a sociedade através dos seus representantes diretos, que são deputados e senadores. É isso. Tá? Vamos lá. Sobe lá, olha que legal. Em entrevista ao podcast Cannabis Hoje. Cara, o Brasil é um país onde o ministro da Suprema Corte, o decano, o homem com mais tempo no STF, ele vai dar uma entrevista ao podcast Cannabis Hoje. Não tem como falar que isso tá certo, cara. Não tem como falar que isso tá certo. O ministro falou sobre o porte de maconha para consumo pessoal e mais ações sobre drogas na corte. Desce aí um pouquinho. O ministro Gilmar Mendes, do STF, sinalizou que a corte está próxima de discutir a descriminalização geral das drogas. Desce aí. Em entrevista ao podcast Cannabis, nessa terça-feira, o decano falou sobre a resolução do STF que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal e detalhou que as ações sobre outras drogas estão chegando à corte. Desce aí. Questionado se o momento de discussão sobre a descriminalização geral das drogas está próximo, Mendes concordou. Eu acho que estamos próximos disso. Acho que estamos próximos, né? Responde o ministro. Desce aí um pouquinho. Descriminalização da maconha para uso pessoal. Na entrevista, Gilmar detalhou que já fez uso de cannabis medicinal para fins terapêuticos durante uma viagem a Portugal. Eu já comprei em Portugal numa loja para fins de atenuar dores. E hoje, a gente sabe, a Europa é muito comum em lojas que vendem esses produtos. Eu já fiz um uso. O STF decidiu em 24 que quem for flagrado com até 40 gramas de maconha ou até 6 pés da planta será presumido como usuário, não como traficante. O que é um absurdo, né? A gente estava falando que quanto que é um baseado aqui, Ana? Era meio grama? Eu acho que era. Vai de meio a 1 grama. Então o cara pode andar com 40 baseados de maconha no bolso, que ele não é um traficante, ele não está vendendo baseado. Ele vai consumir esses baseados, não é mesmo? Sim, 40. 40, né? E 6 pés da planta. O critério é o objetivo de diferenciar usuários de drogas que não cometem crimes e traficantes que seguem sendo proibidos. A autoridade policial, porém, pode se basear em outras evidências para enquadrar o tráfico, ainda que a pessoa seja flagrada com menos ou mais de 40 gramas. Segundo ele, em um eventual julgamento sobre outras drogas, os ministros devem manter a mesma jurisprudência acerca do caso da descriminalização da maconha para uso pessoal. Aí sim, vamos lá. Então não é que ele está falando da descriminalização total das drogas. Isso não aconteceria. Tá? Agora, de fato, pode ser que algum caso chegue ao STF, algum caso concreto, e eles usem a mesma jurisprudência. Então, por que eu posso andar com 40 baseados de maconha e ser considerado um usuário e não um traficante, e eu não posso andar com um pino de cocaína no bolso, sendo considerado um usuário e não um traficante? E aí você já cruzou a linha, meu irmão. Aí, eu tô só com uma pedra de crack aqui, velho. Pô, só tô com um pouquinho aqui de heroína.
Pra usar mais tarde, não é que eu sou traficante. E assim você ajuda as facções criminosas, né, que já dominam territórios no Brasil e vendem até gás, né? Você permite que as facções criminosas tenham ainda mais maneiras de fugir da legislação, não é mesmo? Eu me conformei com a proposta dos colegas do limite para ser enquadrado como traficante, porque também era a forma de fazer com que a votação ocorresse. Do contrário, a proposta seria adotada, não é? Avançamos significativamente, ninguém tem dúvida de que, em relação a outras drogas, desde que definir qual é a qualificação adequada, vai-se valer o mesmo critério, né? Descer um pouquinho. E mais uma vez, o STF, né? Composto por pessoas que vivem numa bolha, que não entendem absolutamente nada de vida real, né? Continuam aí ajudando essas pessoas, não é mesmo? Os caras falam assim, Portugal não é liberado não. Ele não tá falando que ele fumou maconha em Portugal, ele falou que ele comprou cannabis medicinal, tá? Que é muito comum na Europa inteira, não é mesmo? Não. Os caras estão falando assim, maconha geralmente é vendida com saco de 5 gramas. Então, se for isso, o cara pode ter ali, sei lá, 8 saquinhos de maconha que na verdade ele só tá levando pra ele fumar na casa dele, né? É foda, né? Moraes... Eu lembro que teve um caso na pandemia de um rapaz que foi pego com uma grande quantidade de maconha. E aí a defesa alegou que ele, como estava em pandemia, ele saiu, comprou tudo de uma vez, que ele ia precisar durante meses. Teve um caso assim, Ele tava fazendo um estoquezinho. Ele fez um estoque porque ele não queria ficar saindo de casa para não se contaminar com o vírus. Então ele fez um estoque e deixou em casa. Não era traficante. Foda, né? Esse país é demais, né, cara? Esse país é inacreditável, né, cara? Vamos lá. Moraes voou em aviões ligados a Vorcaro, diz jornal. Ministro nega. Reportagem aponta ao menos 8 voos entre maio e outubro de 2025. Gabinete classifica informações como fantasiosas. De onde veio a informação? Vamos ver agora. Que, aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês, meus lindos. Eu vou falar igual o Nando Moura. Custou tudo pra mim. Não custa nada pra você. Eu fiz um mini-doc sobre Alexandre de Moraes, tá? Contando desde de quando ele nasceu, qual foi a carreira dele, quais foram as decisões mais polêmicas. O doc está com 27 minutos. É um doc super dinâmico e rápido para você entender o arco Alexandre de Moraes, certo? Você vai assistir espalhar, lindo? Tá na hora, né? Tá na hora. Você sabe que os mini-docs do meu canal, geralmente eles começam flopadinhos e depois eles ficam rodando porque eles não param de rodar, que eles são atemporais. Então faça isso pra mim. Entre no meu canal, pega o mini-doc do Alexandre de Moraes e joga nos teus grupos de WhatsApp. É importante que as pessoas assistam, tá? Não adianta nada eu perder meu canal se você não assistir isso daí, tá? Inclusive já baixa esse mini-doc, que é capaz dele sair do ar, tá? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu? Põe na tela. Desce aí um pouquinho. O ministro Alexandre de Moraes do STF utilizou ao menos 8 voos em aeronaves de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, entre maio e outubro de 25, segundo reportagem publicada nessa terça-feira pela Folha de São Paulo. Ou seja, é uma matéria da CNN chancelando uma matéria da Folha de São Paulo. Eu já falei isso pra vocês aqui. A imprensa está assim, ó, ninguém solta a mão de ninguém, hein? A Folha de São Paulo soltou, a CNN vai chancelar. O outro vai comentar e assim por diante. Os caras estão assim, vamos deixar a concorrência de lado e vamos mostrar que o ministro não vai mais censurar a gente? Vamos pra cima? Vamos lá. O ministro também estaria acompanhado de sua mulher Viviane Barsi de Moraes. Põe na tela. Em nota, o gabinete de Moraes negou as informações e afirmou que as ilações da fantasiosa matéria não são absolutamente falsas. Acrescentando que o ministro jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O mesmo ministro que falou não tinha contrato com o Banco Master, ele tinha, né? Colega do outro ministro falou que não tinha cotas no resort Itaiaia e tinha, né? E assim nós vamos seguindo, né? De acordo com a reportagem, os voos foram identificados a partir do cruzamento de dados da ANAC e do DCEA, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo e do Registro Aeronáutico Brasileiro. Segundo o jornal, 7 dos 8 deslocamentos terão ocorrido em aeronaves Prime Aviation.
a empresa de compartilhamento de bens de luxo do qual Vorkar era sócio por meio do fundo patrimonial Blue. Ainda de acordo com a publicação, a única exceção foi um voo realizado em agosto de 25, feito em um avião Falcon 2000, pertencente a uma empresa sem autorização para operar como táxi aéreo. Entre os sócios da aeronave estaria o pastor Fabiano Zé. É muita coincidência, né? O cara voou 7 vezes. Mas né? como é que ele ia saber também? Não, Que é que assim, os cara? relatórios Tadinho. cruzados de 3 instituições mostram que ele voou em 7 voos dessas empresas de compartilhamento de bens de luxo. Você tá ligado, né? Você paga uma mensalidade, você tem direito a usar jatinho, carro, etc. E uma vez foi justo num avião que não tem autorização para fazer táxi aéreo, ou seja, um avião particular, do Fabiano Zettel. É só coincidência, pessoal. Só coincidência. Aí descobrem que ele tem um contrato de 130 milhões de reais, que esse cara também não tem nada a ver, não imagina. Né? Se ele tem um contrato de 130 milhões com esse cara, mas jamais que ele voaria no jatinho particular dele, né? Não tem nada a ver, né? Zettel é cunhado de Vorkar, o empresário foi preso após se entregar à PF. O escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro, afirmou que contrata regularmente serviços de táxi aéreo e que a Prime Aviation estará entre as empresas utilizadas. Segundo a nota, as contratações seguem critérios operacionais e não envolvem vínculo pessoal com proprietários da aeronave. Então, peraí. Então você está falando assim, eu contrato essa empresa. O escritório também declarou que nos voos realizados, Vorkar e Fabiano Zettel não estavam presentes. Tá? Dane-se. Desce um pouquinho. Dane-se. Né? Antes da gente passar para a próxima pauta... Já que a gente está falando de avião, a gente vai pro avião do Silão. Sim. Mas... Como estamos de audiência like na Ering? Ó, estamos com 4.500 pessoas ao vivo e 2.200 likes, Tutu. Dá like na live, mano. Tem 2.200 likes voando aí. 2.300. Dá like na live aí. O que você ia falar? Fala pro pessoal entrar nas últimas vagas da academia que a gente conseguiu segurar o preço mais um pouquinho. Oxi! Que foi? Ó, as últimas vagas da academia, já tá no final, eu nem sabia. Então, ó, você tem... Até quando pra entrar? Até acabarem as vagas? Até acabarem as então vagas. vai, porque pode ser hoje, tá? Que tem um desconto aí de 914,14, então vá. Eu vou deixar aqui na telinha pra vocês. Então só escanear o QR Code, tá bom, meus lindos? Ai, que soninho. Vai lá. Vamos. Falando em avião... Falando em avião, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Você pode aí reclamar que você tá no transporte público. Você pode reclamar que você tá andando com um Palio 2001 velho. Você pode reclamar que, pô, bicho, às vezes você tem que andar a pé e ser assaltado. Mas não esqueça de pagar seu dízimo. Por quê? Põe na tela, o Silas Malafaia precisa trocar de avião. Acredite se quiser, vai lá. O avião foi comprado em 2009 pela Associação Vitória em Cristo, dando satisfação aos parceiros que eu precisava de uma ferramenta, não para passear com a minha família, de trabalho. O que eu acho engraçado é o seguinte, olha como é que é. Quer dizer que você pode comprar um carro, não é errado, mas comprar um avião é pecado. Pausa aqui. Porque o dinheiro é maior. Ô, Silas Malafaia, deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que a quantidade importa. Não, eu estou comprando um meio de transporte. Não, cara, você está comprando um avião de luxo, né? A quantidade de dinheiro gasto, ela é fundamental. É a mesma coisa que eu peguei e fazer. Então, peraí, deixa eu entender. Uma professora de escola recebeu o salário dela ali de 3 mil reais, né? Um salário de fome. E um ministro do Supremo receber 40, né? Você vai falar que é errado ele receber 40? É salário do mesmo... Não é salário do mesmo jeito. Né? A quantidade importa. E aí o cara fala com você como se você fosse um idiota. Ele finge uma indignação, né? E põe na tua cabeça que você não pode questionar. Se você anda de carro, por que ele não pode andar de avião? Pague o dízimo. E você, otário, vai lá. Volta um pouquinho essa parte aí. Mais. Olha lá, vai lá. Engraçado é o seguinte, olha como é que é. Quer dizer que você pode comprar um carro, não é errado, mas comprar um avião é pecado. Porque o dinheiro é maior. Que lógica ilógica é essa? Que lógica é essa? Você não comprou teu Chevette aí, 78? Por que eu não posso comprar um avião novo? Cara, você tem que ser muito otário pra acreditar nesse cara. Você vai me desculpar, tá?
Você vai me desculpar, eu sei que machuca, mas você é burro demais se você paga dízimo pra Silas Malafaia. Você me desculpa. Você tá pedindo pra ser enganado, cara. Continua aí, vamos lá. E, na verdade, o avião que eu comprei hoje tá bem velho. Ele é avião 1985. Tá bem conservado. Tadinho, gente. Ele tá andando de avião 1980. Cara, você pode andar de avião zero. Sabe o que você faz? Compra uma passagem de voo comercial de um Airbus, de um Boeing 737, né? Que você vai andar de avião novinho, cara. Avião com menos de 5 anos de uso. Anda de ônibus, passagem de ônibus é bem mais barato. É isso aí, velho. Você vai andar de ônibus zero, ônibus do ano. Pois é. Vai lá. E eu tô precisando trocar. E tô orando a Deus para me abrir portas, para tocar em pessoas, que eu preciso de um avião mais novo. E não é meu, é uma ferramenta de trabalho. Se você não precisa, é uma questão sua. Não julgue os outros por você. Pausa. Porra, Silas, eu acho que você tem razão, cara. Porra, eu moro em Ermelino, Matarazzo. E trabalho no centro de São Paulo. Eu não preciso de avião, né? Preciso de avião. Eu posso me fuder no metrô. Posso pegar um ônibus. Você é que precisa de um avião, cara. Como é que você vai fazer campanha com o Nicolas pro Brasil inteiro, não é? Como é que você vai viajar o Brasil arrancando dinheiro de fiel otário e falando que quem não vota em Flávio Bolsonaro não é crente de verdade? Você tem razão, hein, meu? Como é que você vai fazer, né, quando você quiser passar umas férias com a sua família? Mas você disse que é instrumento de trabalho, né? Sei lá, você precisa passar umas férias no Nordeste, dar um rolezinho aí. Não, tô indo a trabalho, tô indo aqui catequizar o resto do Brasil, né? Cara, assim, velho, você tem que ser muito burro pra acreditar em Silas Malafaia. E vou te dizer mais, quem é que tem coragem de bater de frente com esse cara? Quem é que tem coragem de falar o que eu tô falando aqui pra você? Hã? O Nicolas tem coragem de fazer isso? O Pavanato tem coragem de fazer isso? O Pavinato, que tem livros contra a igreja, né? Tem coragem de falar isso? Quem é o influenciador que você acha que é muito corajoso? O Gustavo Gayer? Hã? Fala pra mim, o próprio Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, esses homens é que vão falar aqui pra uma câmera que se você dá dízimo pro Silas Malafaia trocar de avião, você é um otário? Hã? Quem é que tem coragem de falar um negócio desse? Pelo amor de Deus, cara. Você tem que ser muito burro, bicho. Muito burro. Pra tirar do seu dinheiro honesto, suado, trabalhado, pra dar de dízimo pro Silas Malafaia comprar avião, bicho. Você tem que ser muito jegue. Você é tão jegue quanto quem joga no Tigrinho. Você é tão burro quanto quem acha que, sei lá, dar dinheiro pro urubu do Pix vai te retornar, vai te fazer ficar rico. Você é tão burro quanto alguém que compra um curso do Pablo Marçal. Você é burro igual petista, cara. Você é burro igual quem... Ó, vou falar. Você é mais burro do que quem recebe Bolsa Família. Porque pelo menos quem recebe Bolsa Família arranca o dinheiro do caixa eletrônico e acha que tá feliz. Você não, você dá dízimo pro Silas Malafaia. É ridículo, cara. Isso é outra coisa, tá? Que deveria ser proibido aqui. Beneficiário de Bolsa Família não pode dar dízimo. Porque senão é dinheiro público indo pro bolso dos pastores. Você só tem um intermediário aí no meio, que é uma pessoa muito burra que vai pegar esse dinheiro e enfiar na mão, né, no bolso desses pastores. Isso é outra coisa. Se a gente tá proibindo, e tem que proibir, beneficiário de Bolsa Família de jogar no Tigrinho, tem que proibir beneficiário de Bolsa Família entregar parte do que ele ganha do governo pra esses pra charlatão. É muito foda, né, velho? Vamos lá. Falando em avião... Vorcaro montou frota de jatos de 260 milhões de reais pagos à vista. Quem nunca? Entre 22 e 24, o empresário adquiriu 3 aeronaves de vendedores diferentes. Falcon 7X, de 117 milhões, foi apreendido na operação Compliance Zero. Vamos ver a foto do avião. Ele nem pintou, né, de uma cor diferentona, ele deixou a cor standard, né, branco com a faixinha azul, né. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, adquiriu entre 22 e 24 3 aviões para sua frota particular, totalizando 260 milhões pagos à vista, prática incomum no mercado de aeronaves. Segundo dados da ANAC, os 3 modelos são comprados em vendedores diferentes, mas sempre com pagamento à vista. A aquisição mais recente ocorreu em agosto de 24, quando Vorcaro comprou um Falcon 7X da Timbro Trading por cerca de 117 milhões de reais. Olha só que coisa linda, velho. Aí esse avião foi preso
foi apreendido. Depois ele foi preso, etc. E vamos lá, das 3 aeronaves, a menos valiosa também é um Falcon fabricado em 2000. O jato foi adquirido pela AM Participações em fevereiro de 22 por 21 milhões. A compra das 3 aeronaves à vista chama atenção, porque o mercado de jatos executivos é um dos que operam com as menores taxas de juros no cenário internacional. Em geral, as aeronaves são adquiridas por empresas dos próprios interessados por meio de financiamento para aproveitar benefícios de deduções fiscais. Não é mesmo? Pois é. Eu acho o seguinte, amigão. Eu acho o seguinte. O cara ele foi pras caralhas. Falou, não vou nem disfarçar. Eu não vou nem disfarçar. E aí, vamos cair no quê? A gente quer combater. Você quer combater o STF, né? Que quer descriminalizar a droga. Você quer combater, sei lá, né, Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. Certo? Você acha que você vai combater com quem? Com um cara corajoso como o Flávio, cuja campanha consiste em dançar e pular igual um retardado? Hein?